Silver Bullet, o que é? Como é formado? Como podemos antecipar nossas entradas nesse horário que acontece todo santo dia? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender de uma vez por todas a operar nesse horário específico que acontece no Forex e no índice americano. Você vai sair daqui um matador de vampiros. Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Estou de volta aí com os vídeos no YouTube. Para quem não me conhece, sou Marraik, sou divulgador do Smart Money aqui no Brasil. Muitas pessoas vieram até mim durante essas semanas perguntando sobre o que é um Silver Bullet. O que é um Silver Bullet? Como é formado, o horário, como que a gente pode antecipar nossas entradas com Silver Bullet. É um setup que acontece todo santo dia no índice americano, né, e no Forex. Então, antes que alguém me pergunte, eu não testei ainda na B3, por quê? Porque eu não opero B3, vez ou outra eu faço uma análise quando eu dou uma consultoria para alguém da B3, porém, fique à vontade para pegar esses horários, colocar no gráfico da B3, no minuto, e verifique se realmente faz lógica para você esse horário, tranquilo? Para quem não me conhece, eu tenho um e-book, né, que está circulando por aí, são milhares de exemplares já vendidos ao redor do mundo, Brasil afora. São mais de 340 páginas sobre esses conceitos do Smart Money. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E eu garanto a você que com esse e-book, com os vídeos que eu tenho aqui no YouTube de forma gratuita, você vai enxergar o gráfico com outra visão. Você vai enxergar o gráfico sem indicadores, sem sujeira no gráfico. Você vai ter mais lógica quando você for fazer as suas operações. Beleza? Então vamos lá. O que é o Silver Bullet? Nada mais é do que um horário específico, um horário macro, um horário de algoritmo, de robô, de script que existe todo santo dia no mercado americano, no Forex. Tá? Ele nos diz que ele entrega no mínimo 10 pontos ou 40 ticks para índice, 15 pips para Forex, 10 handles em índice são 20 pips em Forex e 5 handles em índice são 10 pips em Forex. O que significa? Significa que é garantido 100% que ele entrega essa quantidade de take todos os dias, tá? Mas isso não significa que você não pode pegar mais do que isso conforme a estrutura do mercado. Então, esse daqui é o que ele entrega pra gente, no mínimo, são esses caras aqui que ele entrega, mas você pode pegar sim bem mais conforme a estrutura que o gráfico está mostrando naquele momento. Sempre verificar pontos de liquidez extremas, pontos de liquidez importantíssimos. Quem me conhece, quem me segue no canal, no Instagram, no Twitter, no YouTube, quem tem meu e-book sabe que máximas e mínimas do dia anterior, máximas e mínimas da semana anterior, e principal, máximas e mínimas da sessão antes do seu Silver Bullet. Por exemplo, se você for operar um Silver Bullet na sessão matinal, 10 da manhã ou 11 da manhã, sempre horário de Nova York. Sempre horário de Nova York, esses conceitos que eu vou passar aqui. Tranquilo? Então, esses pontos aqui são pontos primordiais para você fazer a sua análise para verificar onde você vai posicionar o seu stop e o seu take. Eu coloquei um adendo aqui, por quê? Porque no começo, quando o Michael falou sobre o Silver Bullet, ele falou que esses horários aqui serviria para índice ou Forex. Porém, passado o tempo, ele foi analisando que no Forex é mais assertivo esses horários. Londres, 3 da manhã às 5 da manhã e a sessão matinal, 7 da manhã a 9 da manhã. Porém, aqui não quer dizer que você não pode fazer um EURUSD, por exemplo, na sessão matinal, 10 da manhã, 11 da manhã. Pode sim. Aqui é mais assertivo para o índice e aqui é mais assertivo para o Forex. Eu mesmo, particularmente, eu olho os dois horários. O que tiver tendo mais lógica para mim, a captura de liquidez, eu meto bala tanto aqui quanto aqui, né? Então são dois horários para vocês ficarem ligados, porque são horários macro do mercado todo santo dia. Lembrando, mais uma vez, são horários de Nova York, tá? Então, se aqui é 10 da manhã, então significa que aqui no Brasil é 11 da manhã, tá? Um horário sempre a menos, conforme o horário de verão. No meu e-book, eu informo sobre esse horário, 10 da manhã, que no caso é 11 da manhã aqui no Brasil, né? Só não coloquei o nome Silver Bullet porque o Michael ele introduziu esse ano sobre esse setupzinho aqui. Porém, esse horário eu já informo no meu e-book, horário de volatilidade, tranquilo? Procurar pontos de liquidez mais próximo do preço, isso aqui é óbvio. Quem me conhece sabe, é óbvio que eu sempre falo para vocês sempre verificar os pontos de liquidez. Quais são os pontos de liquidez? Esses caras aqui. Esses caras aqui são os pontos de liquidez mais óbvios do gráfico
e que existe mais atenção para a gente colocar nosso take e posicionar nosso stop. A entrada ela deve ser feita nessa janela. Qual é a janela? Esse horário. Por exemplo, se for o índice aqui, esse horário, essa janela de 60 minutos, de 1 hora. Se for no Forex, essa janela de 2 horas, 3 às 5, 7 às 9. Tá? Então, você tem que colocar a sua entrada dentro dessa janela. Porém, o alvo ele pode se estender a mais, passar de 11 horas. Pode pegar o seu alvo, pode tocar 11h30, 11h40, meio-dia. Tudo vai depender da sua análise, da quebra da estrutura no momento, captura de liquidez e da estrutura do mercado que ele está se formando. Tranquilo? Macro time. O que é isso? Não é macro de grande, não. É macro de robô, de script. Existem vários e vários macro time todos os dias que acontecem. Eu vou falar especificamente sobre o Silver Bullet, que é no caso 10 minutos antes de cada sessão e 10 minutos após o início de cada sessão, de cada horário. Então, por exemplo, se aqui a sessão matinal começa às 10 da manhã, 9h50 começa o horário macro time. E até às 10h10 termina o horário macro time, tá? Então, o FVG, o Fair Value Gap, né, o imbalance, desequilíbrio, seja lá como você queira chamar, ele pode ser formado no macro time, ou seja, ele pode ser formado antes do início do horário do Silver Bullet, tá? O horário que começa o movimento, eu vejo muitas pessoas falando, eu vi alguns vídeos fora o ST para poder fazer meio que uma comparação, tá? Eu vi muito carinha explicando que o horário que começa o movimento, eles dizem que é um horário que antes das 10, por exemplo, da sessão matinal, de 9h50, é o horário que ocorre, mas não é o horário que ocorre o movimento de impulso, é o horário que começa. O horário que começa é de 9h50 até as 10h10, por exemplo. E aqui no caso é 1h50 até as 2h10 da tarde. Então é o horário que começa, não o horário que ocorre esse movimento, que a gente vai ficar esperto para colocar nossas entradas e posicionar nosso stop. Midnight Open, meia-noite de Nova York, é um horário bastante crucial para a gente entender onde existe. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes compram em cima desse horário e vendem abaixo desse horário. Se esse horário aqui, se essa linha, se essa faixa de preço ainda não foi tomada naquele momento e está muito próximo, por exemplo, se abaixo do Midnight Open começa o Silver Bullet de 10 da manhã, por exemplo, está bem próximo dele na parte de baixo, então verifica a possibilidade de fazer uma compra para pegar esse take, para pegar essa região aqui. Acontece muito, lógico, se ele ainda não for ter sido tomado, né? Se ele ainda não tiver sido rompido essa faixa Midnight Open, né? Que é a meia-noite do horário de Nova York, no caso 1 da manhã aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos que vocês vão entender melhor. E quando há baixa probabilidade do Silver Bullet dar certo? Só resumindo aqui, esse carinha aqui, quando a gente não deve ficar muito ligado no Silver Bullet, né? A baixa probabilidade dele entregar realmente esses caras aqui é quando existe uma quebra de estrutura e é quando existe uma captura de liquidez num certo momento do gráfico, tá? Vou mostrar alguns exemplos que vocês vão entender melhor, tranquilo? Então, isso é o Silver Bullet, tá? Se você tem interesse realmente, passa esse vídeo aqui para algum amigo seu que quer aprender sobre Smart Money, Silver Bullet. E aí as pessoas cansaram de perder dinheiro operando médias móveis, indicadores com gráfico sujo. Manda para ele esse vídeo aqui, comenta, dá o joia, deixa o like, que isso aí me ajuda a fazer mais vídeos para vocês sobre o Smart Money. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, eu vou começando aqui mostrando um pouco sobre esse indicador. O indicador é o Market Session, tá? Nada mais é do que as sessões do mercado e você só vai editar, colocar o nome, a cor e o horário que você quer. Nada mais do que isso. No meu e-book eu falo sobre esse indicador e alguns vídeos também. No meu vídeo sobre sessões, que eu vou deixar o link aqui se você quiser assistir. Você vai colocar no -4, que é o horário de Nova York. Você vai colocar, eu desativei o lanche. No meu e-book eu explico o que é o horário de lanche. Não, se você quiser. Tem um vídeo e tem um e-book sobre isso aqui. Então eu vou desativar, vou deixar só sessão matinal.
a sessão de Londres e a sessão da tarde, tá? Então você coloca o nome que você quiser aqui, por exemplo, a cor e o horário, que é específico, claro, tem que ter o horário, 10 a 11, 3 a 4 e 2 a 3, beleza? E você dá o OK, e aí já fica o indicador mostrando aqui sobre as sessões quando for começar. Por exemplo, eu estou aqui no ouro, né? SHA-USD, a galera que gosta de operar o ouro aí, e eu estou começando com a sessão de Londres. Então eu já estou verificando que já começou o horário macro, ou seja, 10 minutos antes de começar o Silver Bullet de Londres. Então esse movimento aqui é o movimento macro. Eu já notei que esse ponto aqui, esse swing low, ele já preencheu 50% desse imbalance, desse desequilíbrio aqui. Então, um indicador, né? Então a gente já tem uma confirmação que esse ponto ele foi testado. Lembre-se que o pavio ele faz o dano, o corpo ele nos diz a história. Então, se o pavio ele tocou em um order block, uma quebra de estrutura, uma região interessante, um desequilíbrio como aqui, o pavio ele fez o dano, ele tocou, ele fez o dano. O corpo do candle que vai nos dizer a história. Então, até então aqui o pavio ele fez um dano nessa estrutura, nesse preço aqui, nessa região de desequilíbrio do preço. E a gente está começando o Silver Bullet de Londres, aqui no SHA-USD. Então, o que a gente tem que entender aqui? Aqui existe bastante liquidez. Aqui a gente tem topos iguais nessa região. Aqui eu tenho o meu swing high, está protegido. Essa alta aqui está sendo protegida. E todo esse movimento para baixo, criando liquidez nesses pontos, com desequilíbrios aqui, bastante desequilíbrio no preço. Que todo esse movimento primário daqui de cima, ele foi para testar essa região de desequilíbrio. Tá? Tocou no 50%, está começando a reagir e, por coincidência ou não, começando o Silver Bullet de Londres no SHA-USD. Então a gente fica sempre esperto. Começou a minha sessão de Londres, do Silver Bullet. Então o que acontece? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o preço ele vai fazer um movimento contrário da liquidez. O que é isso? O movimento contrário do macro time, 10 minutos antes de começar o Silver Bullet, ele está apontando no movimento oposto da liquidez. Onde é que existe liquidez aqui? Vocês sabem, né? Pontos de liquidez, desequilíbrio no preço, pontos de liquidez, desequilíbrio no preço, relativo equal high aqui, tá? São topos iguais e aqui eu tenho uma high protegida, um topo protegido. Então todo esse movimento primário foi para tocar nos 50% desse desequilíbrio. E após isso começa esse movimento do macro time, 10 minutos antes de começar a sessão de Londres, jogando o preço para baixo, não rompendo essa estrutura, não rompendo até então essa estrutura aqui também de baixo, esse swing low, que houve todo esse movimento para cima. Então a gente vai ficar esperto nesse movimento aqui, nesse macro time, ele jogando o preço oposto para a piscina de liquidez cá em cima. Então vamos ficar esperto. O que vai acontecer? Veja. Desse ponto aqui, ele já quebra essa estrutura, não rompe esse topo aqui, esse topinho aqui que tocou nesse order block, que mesmo acima existia um desequilíbrio no preço, com outro desequilíbrio no preço e uma piscina de liquidez. Então começou novamente o movimento para baixo, aqui já começou o Silver Bullet de Londres, no SHA-USD, jogando o movimento para baixo. Vamos ficar esperto o que pode acontecer. Olha que movimento agressivo, ele não rompe. Ele troca figurinha com todos esses movimentos aqui, com todo esse ponto que tocou no 50% daquele desequilíbrio. Então, ele está sendo, como que eu posso dizer, testado. Ele está sendo testado. Esse nível aqui está sendo testado. Não estão rompendo, não estão tendo forças para romper e jogando o preço para baixo, para cima. Tá? Já houve um macro time jogando o preço oposto da liquidez e aqui existe todo esse movimento para cima. Então, a gente vai ficar esperto no desequilíbrio no preço que vai ser formado dentro dessa região. Eu já tenho um desequilíbrio no preço aqui.
Aqui eu não tenho nada. Aqui tudo foi preenchido. Veja, desse ponto aqui até esse ponto, nosso desequilíbrio no preço, nosso FVG, já foi preenchido com esse pavio. Tá? Então, o preço está querendo jogar o preço está jogando para cima, está indo para cima, e aqui existe um desequilíbrio no preço 50%, a gente já marca para verificar a possibilidade de fazer uma compra aqui. Pegando o quê? Pegando esses topos iguais ou esse desequilíbrio. Tudo vai depender do seu gerenciamento de risco, da estrutura naquele momento. Eu estou no 1 minuto, tá? Então você sempre tem que verificar esses pontos que ele está sendo tocado, testado, criação de liquidez, quebras de estruturas e pontos protegidos, high protegidas ou low protegidas com toque em regiões importantes. Então aqui eu já tenho o meu desequilíbrio no preço dentro do Silver Bullet. Isso aqui é 3 da manhã até as 4 da manhã. Então toda essa janela aqui é o horário macro do Silver Bullet. Eu vou procurar por um desequilíbrio no preço antes do Silver Bullet, que pode ocorrer aqui, porém aqui não houve. Aqui houve um macro time jogando o preço para cima na liquidez oposta do mercado naquele momento. E aqui sim é o meu Silver Bullet. Aqui sim é o meu desequilíbrio no preço causado dentro dessa janela do Silver Bullet. Olha como ele reage 50% exatamente dessa região. E após isso, ele faz o que ele tem que fazer, que é a entrega do preço. Tá? Então, muitas pessoas dizem que o Smart Money é um suporte e resistência gourmetizado. Eu queria que essas pessoas me explicassem exatamente o que significa isso. Tocando milimetricamente em regiões importantes de desequilíbrio no preço, que a gente sabe que realmente são muito importantes. Testou 50% daquele desequilíbrio no preço, não rompe com essas duas lows aqui, relativa eco lows abaixo. Dentro das 1 hora da sessão de Londres, ocorre o nosso desequilíbrio no preço. Dessa vez sim, jogando o preço na direção do ponto de liquidez, da piscina de liquidez que existe aqui. Após o toque, você poderia colocar uma compra aqui, pegando esses pontos interessantes que são pontos de liquidez. E realmente ele foi lá. Beleza, então agora a gente está na sessão matinal, 10 da manhã até as 11 da manhã, tá? Lembrando sempre de colocar esse horário, o horário de Nova York, para vocês não se atrapalharem. A gente vê claramente aqui que já ocorreu o Silver Bullet de Londres, macro time. 10 minutos antes de cada sessão é o macro time e 10 minutos após também. Então aqui a gente vê claramente que o preço ele foi empurrado para baixo, ao contrário da piscina de liquidez que existia aqui antes do Silver Bullet de Londres, e no desequilíbrio no preço que ocorreu exatamente dentro da janela de 60 minutos do Silver Bullet, a gente poderia fazer uma entrada buscando alvos à esquerda, como swing highs, por exemplo. Tá? Que foi a sessão de Londres que eu mostrei agora. Então vamos lá para a sessão de Nova York. A gente vê que o mercado ele fez, após o Silver Bullet de Londres, ele jogou o preço para baixo, para cima, aliás, jogou o preço para cima com topos e fundos ascendentes. Houve a máxima dessa estrutura que a gente ocorreu aqui, com esse pavio, com esse swing high aqui nesse momento. Houve esse high máximo, esse topo mais alto dessa estrutura, especificamente dessa sessão, desse dia. E após isso o preço despencou. Então a gente vê claramente que ele toca 50% desse desequilíbrio no preço. Se a gente for colocar aqui nos 5 minutos, 10 minutos é apenas um candle. Toca 50% com esse pavio e despenca novamente. Então eu tenho uma estrutura formada com topos e fundos descendentes. Essa estrutura aqui a gente já conhece facilmente, que é uma estrutura bearish, tá? Topos e fundos descendentes. Eu vou sempre verificar a estrutura naquele momento, o que o preço está me contando, qual é o contexto que existe por trás dessa estrutura que está se formando quando vai começar o Silver Bullet. Então eu já percebi que a estrutura está de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, com toques em regiões, tocando 50% desse desequilíbrio no preço, forma esse low, esse swing low. Então esse swing low é importante. Se por algum acaso ele for quebrado com um desequilíbrio no preço, por exemplo, como ocorreu aqui, claramente eu vejo que possivelmente o preço vai continuar jogando mais para baixo. Por quê?
Porque o ICT ele informa, ele diz que esse tipo de gap que eu estou mostrando aqui agora, quando ele quebra uma estrutura após um desequilíbrio no preço também, com quebras de estruturas para baixo ou para cima, a gente chama esse gap de breakaway gap. Vou botar aqui para vocês entenderem. Breakaway gap. O que é isso? Nada mais é do que um gap, né? Uma região que um FVG ele foi testado, quebrando estruturas de um swing high ou um swing low, e o nosso próximo FVG, o nosso próximo desequilíbrio que vai quebrar um low ou um high, no caso aqui ele quebra um low, com esse desequilíbrio no preço, ele quebra essa estrutura aqui inferior. A gente não tem expectativa que ele rompa esse desequilíbrio no preço. Então, se ele reagir a 50% desse nosso breakaway gap, isso confirma mais ainda que ele é esse conceito aqui que o ICT ele trouxe recentemente, tá? São gaps que eles não são preenchidos 100%, possivelmente, e se ele realmente reagir 50% dessa estrutura, possivelmente ele vai continuar o order flow. Qual é o order flow aqui, pessoal? Topos e fundos descendentes, então é o order flow bearish, o order flow de baixa, é um fluxo de ordem de baixa. Então, se ele reagir 50% dessa estrutura aqui dentro do meu Silver Bullet, estou próximo do Silver Bullet, então possivelmente eu vou procurar um desequilíbrio no preço dentro da janela da janela de Silver Bullet matinal, né, de 10 às 11 da manhã, para fazer algum tipo de venda buscando nossos alvos externos, que é a criação de liquidez aqui, esse ponto externo, beleza? Então vamos ver o que é que o preço nos diz aqui. Então eu marco o meu 50% dessa estrutura do nosso breakaway cap, tá? E eu espero o início do meu Silver Bullet matinal, que é o nosso Silver Bullet, de 10 da manhã até as 11 da manhã, horário de Nova York. Nunca esqueça isso. Então eu já percebo facilmente que ele está quebrando estruturas, fazendo tipo de inducement, fazendo com que as pessoas percebam que daqui o mercado ele vai preços menores, que possivelmente sim, porém eu tenho o nosso breakaway gap, um gap que quebra estruturas de swing high ou swing low, conforme a estrutura do mercado, que já vem de um contexto baixista ou altista, conforme a estrutura do mercado naquele momento. Então, se ele reagir 50% aqui, eu verifico algum tipo de desequilíbrio no preço dentro dessa janela de 60 minutos do nosso Silver Bullet matinal, para fazer algum tipo de venda buscando alvos externos, que é a minha estrutura, que a gente sabe aqui que é o nosso Week Low, né? Eu tenho um vídeo sobre isso daí, vou deixar o card aí se você se interessar em assistir, aprender mais um pouco sobre Swing Low, Swing High, Strong Low, Strong High. Então veja que interessante, que ele realmente toca 50%, isso aqui nos dá indício que isso aqui realmente é o nosso breakaway gap, tá? Do ICT, do Smart Money, é um conceito novo que ele colocou por esses dias. Então eu percebo facilmente que aqui existe um desequilíbrio no preço, tanto com essa estrutura, esse pavio, esse mínimo desse pavio com a máxima desse pavio, eu tenho um desequilíbrio no preço aqui, na extrema dessa pernada. Então eu espero que o preço ele volte em alguma região que exista entre esses dois pavios aqui, esses dois pavios desses candles aqui, faça algum tipo de operação buscando alvos externos, que é a minha estrutura de baixa nesse momento aqui. E é isso que ocorre. Então, o Silver Bullet nada mais é do que um horário macro que existe todo santo dia no mercado Forex, no mercado de índice americano, ao qual a gente espera uma captura de liquidez. É um horário macro, é um horário de algoritmo, de robô, de script, que a gente espera uma captura de liquidez antes de começar ou dentro da janela. Só que o principal é que a gente tem que fazer as nossas entradas dentro dessa janela de 60 minutos. Tá? Não se esqueçam disso. A entrada deve ser feita dentro dessa janela de 60 minutos. Tá? O take ele pode se estender por mais de 60 minutos, porém o que ele nos dá garantido são esses pips no Forex, tanto no Forex quanto nos índices americanos, tá? Que eu mostrei no começo do vídeo.
Então vamos ver quanto foi de pontos aqui. Você lembra que eu falei que o mercado eles nos entregam de 15 a 20 pips no Forex. Então é exatamente aqui 17 pips e meio, 17 pontos que a gente poderia fazer a nossa entrada buscando esses alvos externos. Que nada mais é, pessoal, do que um order flow. Eu tenho um vídeo sobre order flow. São topos e fundos descendentes, ao qual, se o Silver Bullet ocorrer em extremidades feitas essas daqui, extremidades de pernadas, topo, fundo, quando o Silver Bullet tem a coincidência de ocorrer exatamente onde existem essas dobras no mercado, né? Esses impulsos, essas retrações, essa retração ou esses impulsos que quebram as estruturas, fundos ou topos, então possivelmente vai dar bom, tá? Então não se preocupem se vocês não pegaram o Silver Bullet de Londres, por exemplo. Vocês têm a Silver Bullet aqui do horário de Nova York e vocês também têm o Silver Bullet do horário da sessão da tarde. Então vocês têm 3 oportunidades durante o dia, todo santo dia, para vocês pegarem esse Silver Bullet, esse setup, esse horário macro que existe no mercado financeiro todos os dias. Tranquilo? Uma coisa interessante é que o Michael, né, do ICT, ele entra somente em desequilíbrio no preço, né, o nosso FVG. Tá? Então, mas vocês não se atentem muito a isso, porque o cara já é fera, então ele sabe exatamente quando realmente tem que entrar. Só que ele próprio diz que você pode entrar no breaker block, você pode entrar no order block, você pode entrar após a quebra de estruturas, só que ele pega mais quando existe um desequilíbrio no preço e que o mercado está lógico. Olha que entrada linda aqui: topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então a entrada seria aqui, dentro desse desequilíbrio no preço formado nessa janela da sessão matinal, com o nosso alvo exatamente no fundo, fazendo a nossa estrutura, o nosso order flow. Então eu estou aqui na sessão da tarde, não vai passar o filme Lago Azul, vai passar o filme Silver Bullet, como você se transformar no verdadeiro matador de vampiros. Então eu verifico que o preço já fez uma high protegida, né? Topos e fundos ascendentes e com quebras de estruturas. Estão quebrando estruturas e aqui tem um ponto interessante também. E aqui existe o macro time. 10 minutos antes de cada sessão é o macro time. Por exemplo, aqui na sessão da tarde, que começa às 2 da tarde, 1h50 começa o macro time. E o que é isso? Ele começa a fazer o movimento na direção oposta do ponto de liquidez. Olha o tanto de ponto de liquidez que existe aqui nessa região aqui, ó. Tudo isso daqui é ponto de liquidez. Ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez, trend line, né? Aqui é tudo um ponto de liquidez, essa trend line. Aqui existe desequilíbrio no preço. Então, o movimento macro time, 10 minutos antes de cada sessão, está jogando o preço para cima, na direção oposta do ponto de liquidez, mais óbvio do momento, claro. E após isso começa a nossa sessão da tarde. Então, eles começam a quebrar estruturas, fazendo mais inducement. As pessoas aqui acham que o mercado agora ele vai para cima, porque quebrou pontos de interesse, pontos de liquidez, quebras de estrutura. E aqui eu tenho o nosso imbalance. Eu tenho o nosso imbalance dentro dessa janela de 60 minutos da sessão da tarde. Então lembre-se, o desequilíbrio no preço, né, as nossas entradas devem ser feito dentro dessa janela de 60 minutos do Silver Bullet, ou de 2 horas do Silver Bullet, que é o horário do Forex. Então quando eu tenho um desequilíbrio no preço aqui, que já houve a captura de liquidez com esse movimento aqui, houve a captura de liquidez, deixou o desequilíbrio com esse movimento, preencheu o imbalance acima do gráfico, então já tem uma high protegida, eu não vejo mais motivo, claro que tudo pode acontecer, né? Mas a probabilidade de eu conseguir fazer uma venda em direção dos pontos de liquidez abaixo é mais alta do que o preço realmente fazer uma reversão e pegar preços mais acima, porque eu estou dentro do Silver Bullet da tarde com um desequilíbrio já criado e após isso já houve capturas de liquidez nessa região mais próxima do mercado com toques em reações em desequilíbrio no preço à esquerda. Então aqui eu tenho o nosso desequilíbrio dentro dessa janela de 60 minutos e eu verifico a possibilidade de fazer uma venda quando ele tocar e reagir dentro desse
Imbalance, dentro desse desequilíbrio no preço. Buscando o quê? Buscando pontos de liquidez óbvios do mercado naquele momento. E o preço simplesmente ele faz a distribuição, procurando pontos de liquidez, preenchendo desequilíbrios no preço e tocando em regiões com bastante lotes das pessoas que operam, que compram, que vendem no mercado. Lembre-se que o mercado é um jogo de soma zero, né? Para você ganhar, um tem que perder, para você perder, outra pessoa vai ganhar. Então é isso que nos dá o Silver Bullet. Desequilíbrio no preço dentro dessa janela de 60 minutos, porém, antes de formar esse desequilíbrio, tem que existir já a captura de liquidez de alguma região próxima ao preço, porém com alvos a liquidez mais à esquerda do gráfico, com desequilíbrio no preço. Tá? Então sempre ficar esperto nesses bizus que a gente tem. Não é simplesmente formar FVG e entrar. Tem que haver a quebra da estrutura, tem que haver a captura de liquidez próxima ao preço e, importante, entrada dentro dessa janela de 60 minutos. Tranquilo? Então essa aqui é a sessão da tarde, tá? Com o filme Blade, Caçador de Vampiros, com toque em 50% desse FVG que foi criado dentro desses 60 minutos, com o take em regiões de desequilíbrio no preço à esquerda do gráfico. Bom, então eu vou falar um pouco aqui bem rápido sobre o Midnight Open, né? Que nada mais é do que a linha de meia-noite de Nova York e a linha de meia-noite, aliás, de 8h30 da manhã de Nova York. Veja como ele reage nessas duas linhas. Por enquanto aqui o Midnight Open não foi testado, não foi rompido, né? Então se eu estou vendo que a estrutura do mercado ele está querendo fazer um movimento de reversão com choke, ele fez um V-shape aqui, no e-book eu falo sobre V-shape, ele toca numa região importante e sobe bruscamente. Então ele, assim quando ele desce, faz esse movimento com quebra de estruturas, captura de liquidez aqui, ele deixa um desequilíbrio no preço que ele preenche rapidamente, é um V-shape. Formato de V, ele desce e sobe. Então esse movimento aqui nos indica fortemente que o preço realmente ele está testando uma região à esquerda e começando bem próximo de uma região de Silver Bullet e bem abaixo do Midnight Open. Então o que acontece aqui? A gente vê que o macro time já começou, né? 9h50 da manhã, jogando o preço na direção oposta do ponto de liquidez e de região importante, que é essa faixa do Midnight Open. E aí começa a minha sessão matinal do Silver Bullet. Então a gente espera que exista um desequilíbrio no preço dentro dessa janela de 60 minutos, com direção oposta do ponto de liquidez, que foi o macro time, jogando o preço para cima na região do Midnight Open. Tá? Então a gente espera que exista um tipo de desequilíbrio no preço. Eu já tenho aqui o nosso desequilíbrio no preço, nessa região aqui. O preço se moveu agressivamente para cima, capturando essa região, que esse ponto aqui já capturou a liquidez daqui, e esse aqui também capturou a liquidez de toda essa estrutura aqui de baixa, né? Todo esse movimento primário aqui já foi capturado com esse movimento de V-shape, tá? Então eu tenho o nosso FVG dentro da seção Silver Bullet matinal, né? Nosso desequilíbrio deve, a nossa entrada deve ocorrer dentro dessa janela, tá? Então a gente fica sempre ligado sobre esses casos, quando ocorre esse tipo de situação, e aí o preço ele começa a fazer esse movimento. Até então, tranquilo, tenho que esperar só realmente que ele faça uma reação dentro desse desequilíbrio no preço que eu marquei aqui. O nosso stop pode ser abaixo ou acima, no caso aqui seria abaixo do movimento que ocorreu o desequilíbrio no preço. Então esse movimento aqui ocorreu o desequilíbrio no preço, que já quebrou uma estrutura, capturou a liquidez dessa região, dessa pernada do V-shape, e aqui eu tenho a nossa estrutura. Poderia colocar o meu stop loss bem aqui abaixo, com o nosso fair value gap nessa região, 50% desse nosso desequilíbrio no preço, que houve no início do Silver Bullet matinal, e aí a gente pode verificar a entrada de uma compra buscando alvos. Olha o tanto de alvos que tem aqui. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho o nosso Midnight Open. Vamos ver como reagiu. Tocou em 1, tocou em 2, tocou em 3 e vamos ver como ele vai reagindo quando ele vai tocando. Olha como ele reage nessa linha, nessa faixa de 8h30. Olha como ele reage nesse horário de 8h30 e o Midnight Open que ainda não foi capturado.
Vamos acelerar um pouco aqui. Entrou a sessão da tarde e aí ele realmente rompe o Midnight Open daquele dia em específico. Olha como ele reage quando existe esse toque no Midnight Open. Ele rompe essa região e começa o movimento com o Silver Bullet da tarde, tá? Não se preocupem se caso vocês não conseguirem pegar o Silver Bullet de madrugada, de Londres. Você tem 3 oportunidades durante o dia. Tem de Londres, tem matinal, de manhã, de 10 a 11 da manhã, e você tem a tarde. São 3 opções, 3 oportunidades durante o dia que você tem para entrar com o Silver Bullet, que realmente acontece todo santo dia no Forex. Você só tem que entender que você entra no desequilíbrio no preço criado dentro dessa janela ou fora, logo no começo, logo minutos antes de começar esse movimento que existe nesse horário em específico. Porém, a entrada deve ser feita dentro dessa janela. O take você pode pegar além dela, como a gente conseguiu aqui, tá? Você tem que entender esses conceitos, esses bizus aí para poder não se atrapalhar na hora quando for fazer as suas entradas no Silver Bullet. Tranquilo? Beleza, então quando que o Silver Bullet não é amigável com a gente? Primeiro, a gente tem que entender questões de notícias, como eu falei, notícias impactantes, notícias relevantes no mercado que existe em um horário com alta probabilidade, movimentos bruscos, repentinos, que a gente tem que ficar esperto. Segundo, quando o preço ele começa a ficar lateral, bem no começo, no início do Silver Bullet, ele está lateral, captando liquidez aqui, tocando em regiões, esse low aqui capturou a liquidez desse ponto aqui, houve o desequilíbrio no preço para cima, porém logo em seguida ele foi testado, ele já foi rompido, ele já foi preenchido 100% desse nosso FVG aqui. Então muitas pessoas iriam entrar aqui nessa região com esse nosso desequilíbrio no preço, fazendo uma compra com alvos maiores. Eu não vejo o porquê por conta de o preço estar lateral. O interessante seria a gente pegar o Silver Bullet quando ele estivesse fazendo esse tipo de movimento, low, high, nesse movimento aqui que ele iria voltar com essa retração, pegar algum ponto interessante com esse impulso, a gente poderia fazer um Silver Bullet aqui se realmente o horário for exatamente por aqui, ou no meio da pernada. No meio da pernada, já que a gente não, o Silver Bullet a gente não pega alvos muito longos, né? A gente só pega realmente o que ele entrega, 10 handles, 5 handles, 15 pips, 20 pips no Forex ou no índice, como eu mostrei no começo do vídeo. Então, esses movimentos aqui que a gente tem que ficar esperto quando ele for ocorrer com coincidência, mesmo no horário do Silver Bullet. Por exemplo, se aqui fosse exatamente no Silver Bullet, a gente poderia pegar esse tipo de entrada, fazer uma compra com alvos no meio dessa pernada, se esse alvo aqui, se esse tempo aqui for, por exemplo, de 15 minutos, se a gente for fazer uma entrada do Silver Bullet no minuto, a gente poderia colocar em pontos estratégicos dos 15 minutos desta retração aqui. E aí poderia fazer também, quando ele fazer esse boss, quebra da estrutura, esse movimento aqui, essa reversão desta pernada, deste impulso que quebrou essa estrutura, a gente poderia também fazer se realmente o Silver Bullet for exatamente nesse horário. Por exemplo, se o Silver Bullet acontecer em horários específicos como aqui, como esses pontos de reversão ou de impulso, tá? Não quando o preço ele fica lateral no 1 minuto, nos 5 minutos, nos 15 minutos. Aqui eu costumo não, eu só fico esperando, na verdade, é uma quebra de estrutura para poder fazer uma entrada. E se coincidir do preço do horário do Silver Bullet for nesse horário aqui, eu não faço a entrada. Como eu falei, a gente tem 3 oportunidades durante o dia. Tem o Silver Bullet de madrugada, tem o da manhã e tem o da tarde. Então, não se atente a querer pegar sempre Silver Bullet quando o mercado está com esse tipo de estrutura aqui, tranquilo? Pessoal, manda esse vídeo aí para o seu amigo que cansou de perder dinheiro, que quer aprender sobre Smart Money. Lembre-se sempre de olhar a estrutura macro do mercado, se ele está tocando em alguma região importante, se ele está tocando em algum order block importante, se ele está tocando em algum nível de preço, faixa de preço importante, como eu já mencionei aqui nos vídeos, como eu também tenho no e-book. E é isso aí. O Silver Bullet acontece todo dia, esses horários específicos. Sempre verifique a questão da estrutura, criação de liquidez. Sempre espere a captura de liquidez antes do Silver Bullet.
e entrem no desequilíbrio do preço dentro da janela do Silver Bullet ou minutos antes. Tá? Você pode entrar no Breaker Block, você pode entrar no Order Block, você pode entrar na captura de liquidez, porém no desequilíbrio no preço é mais viável. Por quê? Porque o desequilíbrio no preço ele deixa o preço desequilibrado, como o próprio nome já diz, é um movimento brusco, rápido, que logo em seguida eles tendem a voltar para equilibrar o preço. Equilibrar esse movimento brusco que ocorreu, esse movimento repentino que ocorreu, e a entrada seria em pontos externos dessa estrutura, tanto high quanto low, conforme a estrutura do mercado naquele momento. Beleza? Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o comentário e em breve mais vídeos. Um abraço.